Glória a Deus. Bom, nós estamos aí no mês de, podemos nos dizer que é o mês de evangelismo, né? Um mês de orar por novos convertidos, orar por aquelas pessoas que nós queremos ganhar para Jesus e engajados já para o Casas de Paz, que o nosso cronograma é para maio, né? A partir de maio nós queremos já colocar as células no formato de Casa de Paz. E a expectativa, né, tem sido assim grande. Algumas pessoas têm nos procurado para entender como que vai ser, né? Os líderes de célula têm nos procurado. Mas lá na minha célula eu não tenho ainda um líder auxiliar que está habilitado para ser o novo líder do Casa de Paz, né? Na minha célula não tem ninguém ainda que eu estou trabalhando. Então, eu creio que eu pensei nessa mensagem com esse objetivo de trazer algumas ferramentas para desatar novos líderes, né? Se é que eu posso dizer assim. O tema dessa mensagem é levantando os próximos líderes. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, verso 46, depois de 3 dias encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Jesus sabia bem o propósito dele aqui na terra, né? Parte da minha mensagem hoje eu falei um pouco sobre isso. Jesus era convicto da sua identidade enquanto líder, enquanto mestre, enquanto aqueles que iria ensinar, aquele que iria despertar novos líderes. E até tendo uma conversa de pé de orelha com o pastor Willy, a gente estava conversando sobre isso, que Jesus já começou o seu ministério pensando nos próximos líderes. Às vezes nós começamos um projeto, mas nós pensamos muito naquilo que nós temos que fazer para que esse projeto aconteça. E quanto igreja, mais ainda, né? Nós, quando abrimos uma célula, nós queremos que o líder seja reconhecido como líder. Nós queremos que o líder conquiste a autoridade lá na célula. Nós queremos que esse líder, de fato, faça a célula como manda o figurino. Só que, nesse trajeto, alguma coisa acontece que fica só nisso. Nós perdemos um pouco o foco. Nós nos perdemos no processo de levantar novos líderes. Nós nos perdemos no processo de transferir legado, transferir experiência, levantar pessoas para continuar esse projeto. Porque isso não pode parar em nós, isso não pode acabar em nós. Nós podemos fazer muito pouco. Se eu contar aqui quantos líderes de célula tem aqui, são poucos. Se parar só em nós, misericórdia. Isso precisa se multiplicar. Então, como levantar novos líderes? Eu creio que crise de liderança não é uma crise só da igreja. Nós somos, em partes, um reflexo da sociedade atual. Se você for olhar no meio político, a crise que é de ter novos líderes com caráter, com competência, com sabedoria, com entendimento, com clareza, com a realidade do momento em que o mundo está vivendo, você vai ver que, olha, é difícil aí para contar nos dedos, né? Não vou falar nem do cargo político, mas político de forma geral. E líderes no trabalho, né? Eu vejo isso na empresa, né? Eu sou funcionário e também tenho empresa, e eu percebo a dificuldade que é capacitar pessoas, habilitar pessoas para fazer aquilo que você não está fazendo em todo o tempo. Em algum momento alguém tem que continuar. Você não é uma máquina que produz 24 horas por dia, né? Assovia e chupa cana ao mesmo tempo. A gente tem usado uma expressão aí, né? De trocar o pneu do carro com o carro andando, mas em algum momento você precisa de um step, né? Nós precisamos que o step esteja cheio e pronto para usar. Quem é o seu step?
Não no sentido pejorativo só de alguma coisa para usar ali no momento em que furou. Não. Porque hoje o estepe, ele só pode rodar até 80 quilômetros. É uma porcaria de um pneuzinho dessa finurinha, parece um pneu de bicicleta, né? Você não pode literalmente confiar no estepe. Misericórdia. Mas nós precisamos mudar a nossa ótica de quem quer levantar um reino para si mesmo e literalmente olhar para a próxima geração. Então, o propósito da minha mensagem hoje é olhar para Jesus. O que Jesus fez que nós podemos aprender com ele? Jesus, com 12 anos de idade, estava ensinando no templo. Então, primeiro, Jesus como mestre que ensina, como aquele que veio para ensinar. Isso era tão latente, tão claro, tão objetivo na vida de Jesus, que algumas pessoas chamavam ele de mestre, rabi, que significa mestre, né? Por quê? Porque ele de fato tinha essa essência de quem está ali para ensinar, sentava para ensinar. Mateus 11, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Eu dei uma rasteira na mídia aí, e não tem todos os textos lá não, viu? Tem só alguns. Jesus disse que o jugo dele era um jugo de ensino. Porque quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele termina o capítulo dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus estava o tempo todo disponível para ensinar, disponível para liberar, esmiuçar verdades, né? Se para a grande multidão Jesus falava em parábolas, de forma que a maioria nem entendia, eram ilustrações, para os discípulos ele sentava e distribuía, explicava, ruminava, rasgava o pão, partia em pedacinho para que todos pudessem comer, cada um à sua medida. Então, isso mostra esse dom de Jesus de ensino, mas mostra também uma característica essencial de Jesus como líder que ensina. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você gosta de ensinar? Nem todos gostam de ensinar. Eu amo ensinar. Eu estou fazendo aqui a coisa que eu mais amo fazer, né? Quer me deixar feliz, bota o microfone na minha mão, eu fico aqui, eu abro a Bíblia aqui até meio-dia, numa boa, tranquilo, né? Mas não é só aqueles que têm o dom e a vocação para ensino que podem fluir nisso. Talvez você pode falar, mas eu não sou professor como a Val. Eu não sou um orador como a Renatinha, né? Eu não sou tão bom nas palavras. Mas você pode desenvolver isso. É possível desenvolver. Nós vemos 2 grandes heróis que o Brasil produziu, que eu gosto sempre de citar eles como exemplo, que é o Garrincha e o Ayrton Senna. O Garrincha era o jogador que tinha as perninhas assim, né? E não é do meu tempo, não sou tão velho assim, talvez, é do tempo de alguns aí. Não cheguei a ver Garrincha jogando. Mas eles contam que ele bebia cachaça a noite inteira, não dormia, e chegava no outro dia, no jogo da seleção, o cara ia lá e fazia gol. Não se preparava, não treinava, aquilo estava nele, era nato. O cara era bom no negócio. Agora o Ayrton Senna, também campeão, também herói brasileiro, eles contam que ele era muito bom para rodar na chuva, né? Eu lembro de poucas corridas do Ayrton Senna, mas eu lembro de corridas que ele ganhava na chuva, e ele era um dos pilotos que chegava 4 horas antes da corrida e dava no mínimo de 10 a 20 voltas na pista para reconhecer a pista, para treinar, para ficar bom naquilo, conhecer as curvas, os perigos, a velocidade que podia fazer. Ou seja,
apesar de ser um cara talentoso, era alguém que exigia de si mesmo disciplina, repetição, treinamento e esforço. Então, você que não se vê com o dom de ensino, você pode se esforçar e ser bom nisso. Você pode se esforçar, talvez não para ser um garrincha, mas se você chegar a Ayrton Senna, já está bom. Glória a Deus. Segundo, Jesus como exemplo de liderança, como sendo a verdade. Jesus é a verdade. João 14:6. Ali está João 8:34. João 8:34. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. O cara tem que ser muito corajoso para olhar na cara do sujeito e falar: você está vivendo no pecado? Raça de víbora, quem vos livrará da ira que está por vir? Verdades. Existe algum momento no seu discipulado, no seu processo de ensino, no seu processo de aconselhamento, que você vai ter que falar a verdade. Marque bem uma coisa no seu coração. A célula cresceu, tem lá 30 pessoas, 40 pessoas. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer churrasco, vamos fazer pizza, vamos fazer comunhão. Que maravilha, que bênção. Faz vídeo, faz foto, olha, posta na rede social. Maravilha. E aí, dessa multidão, você precisa selecionar os discípulos. Nesses discípulos, você começa a ensinar. E a hora que você abrir a verdade, aí vamos ver o que vai ficar. Né? O evangelho não é só churrasco. Conquanto eu amo churrasco. Nós vamos sair daqui agora, já vamos para uma comunhão, e é churrasco. Né? Eu sou o homem do disco. Né? Então, comunhão é comigo. Eu gosto disso. Mas nós precisamos avançar. Nós precisamos partir para o ensino. Nós precisamos partir para o caminho da verdade. Você está vendo lá a vida do irmão, o irmão está todo enrolado, problema financeiro, o irmão está todo enrolado no casamento, situações até de adultério, você está sabendo, tu não fala nada, a verdade nunca vem. Misericórdia, que evangelho é esse? Nós precisamos ir mais fundo. João 14:6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mateus 17:17, Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Eu queria falar um pouco desse texto, que Jesus chama não só o povo que estava ali ao redor dele, de geração incrédula, mas os discípulos. Os discípulos estavam ali pertinho dele. Trouxeram um menino endemoniado para ele expulsar e falaram: mestre, nós já tentamos de tudo, nós não demos conta, nós não conseguimos. E aí Jesus olha na cara dele e fala: geração incrédula, você não tem fé, você não acredita. E o que me chama muita atenção aqui é esse olhar do Jesus líder, de dizer: até quando eu estarei convosco? Jesus estava de olho no fim da missão. Jesus não estava ali puxando tudo para si mesmo, para ficar ali a vida inteira pagiando, curando gente, não. Ele queria que eles aprendessem a fazer. Ele queria que eles fluíssem no mesmo dom, no mesmo chamado, na mesma unção. Ele estava incomodado com isso, ao ponto de exortar eles, de dar uma dura neles, de falar a verdade para eles. Será que você tem coragem de falar a verdade? Você tem coragem de chegar no seu discípulo e falar: meu irmão, está muito bom aqui, comendo churrasco, está muito bom aqui, a gente se encontrando, né? Conhecendo a Bíblia junto, orando junto, mas está na hora de você fluir. Ah, mas eu não acredito, eu não creio que está na hora, eu tenho pouca fé.
Pouca fé é bullying, né? De pouca fé. E aí, Jesus fica angustiado com a questão da fé, né? E nós vemos isso de forma muito tremenda, porque ele expulsa o demônio daquele menino, e aí depois ele continua falando, né? Que essa casta não sai senão através de jejum e oração. Ele continua ensinando e explicando para eles o caminho. Ele faz, mas ele explica o caminho. O problema é que às vezes eu percebo em algumas células, lá há muitos anos atrás, não agora está tudo às mil maravilhas. A gente chega e percebe que o líder está bem preparado, ele distribuiu as tarefas, beleza. Mas aí as pessoas que pegou para fazer, elas não estão preparadas. E é normal elas errarem. É normal elas trazerem um endemoniado e falar assim, eu não dou conta disso aqui não. Como é que faz? Aí é que está. Nós, enquanto líderes, precisamos identificar isso e chamar o irmão no privado, chamar ele no cantinho, chamar ele ali no privado do WhatsApp, antes da célula, e falar, meu irmão, você vai fazer o louvor. Então, o louvor é um louvor animado, de celebração, para a gente ficar para cima, para a gente cantar, para a gente bater palma. E você não precisa botar música longa demais. Você vai dando ali as dicas. E aí, para arrematar, você fala assim, você entendeu? Você quer mandar para mim aqui a música, para mim ouvir, para mim te ajudar a escolher a música? E aí você vai dando as dicas, e vai sentindo, vai vendo o terreno que você está pisando. Para não chegar lá na hora, e aí, depois a gente escuta, mas o irmão, eu peço para o irmão trazer o louvor animado, chega aqui, o irmão bota a música do Cirilo, fica todo mundo chorando na cela, e tal. Poderoso Deus, todo mundo fecha o olho, e aí acabou a reunião, tem gente com o olho fechado ainda, chorando. O visitante está ali e não sabe o que ele faz, se ele chora também, se ele levanta, se ele vai embora. Mas por quê? Porque às vezes nós não temos essa habilidade do feedback, de chamar no cantinho, de orientar, né? Às vezes a gente joga lá as tarefas e do tipo, sai que é sua, Tafarel, né? Vamos ver quem pega aí, quem topa fazer o louvor? Eu! Qual música você vai trazer? Cassiane, Corim de Fogo. Misericórdia, meu irmão, nós não cantamos Cassiane aqui. Você pode ouvir Cassiane na sua casa, você tem toda a liberdade para ouvir o que você quiser. Mas nós estamos gerando aqui uma unidade, nós estamos gerando aqui uma cultura, né? Eu até falei um pouco hoje na mensagem que nós cantamos músicas tão lindas, tão profundas, que fala do reino de Jesus no milênio, que fala do governo de Jesus, que fala do reino, e a gente às vezes não para refletir no que nós estamos cantando. Então, isso tudo é intencional. Tudo que nós fazemos é intencional, tem um porquê. Se tem uma oração no início da célula e uma oração no final, tem um porquê. Não é só um protocolo, um ritual religioso. Tem um porquê. Então é importante a gente tentar caminhar nessa direção para que a gente tenha novos líderes. Para encerrar, Jesus é uma pedra fundamental. Eu coloquei aqui uma imagem. Tem engenheiro aí? Cadê o engenheiro? O Rogério ali, engenheiro forjado no fogo. Tem mais algum aí? Pilar. Pilar lá, correto? Falei certo? Pedra fundamental. Antigamente não se tinha esse material para fazer um bloco, cavar fundo e construir um pilar. Antigamente usava pedra. A Bíblia chama Jesus de pedra angular. Ele é a pedra de esquina. João 13:10. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz com vocês? Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés.
Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia bem quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, que os seguia, e a pedra era Cristo. Salmos 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Se você não lembra de nada do que eu disse até aqui, guarda isso no seu coração. Jesus, a pedra de esquina. Jesus, o fundamento. Jesus, o nosso exemplo máximo de líder de excelência. Jesus tem em si todas as características de liderança que nós precisamos. Ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de servo, foi até a morte, obediente e morte de cruz. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus, o líder extremo, o cabeça da igreja, é aquele que lava, que serve, que se humilhou, que se esvaziou, que se tornou pedra, que se tornou aquilo que está oculto. A pedra angular desse prédio, ela não é vista, porque ela está enterrada. A pedra principal desse edifício não é vista, é uma pedra que está escondida, está enterrada. O problema é que às vezes nós queremos estar em evidência. E é natural que a liderança vai te levar à evidência. Mas para você levantar outro, você precisa sair de evidência. Você precisa sair de cena. Você precisa permitir que os outros fluam. Você precisa permitir que os outros sejam enviados. Foi isso que Jesus enviou na grande comissão dos 70, depois enviou 120. Fez um trabalho com 12, enviou eles. Foi isso que Jesus fez o tempo todo. Ele se tornou estrado, ele se tornou plataforma, ele se tornou um lugar para que os discípulos pudessem subir em cima e continuar o projeto, e continuar o processo. Nós precisamos sair de cena. Quando às vezes a gente dá dura num líder ou outro aí que fala um pouquinho mais na célula, né? O irmão está pregando na célula. Não prega na célula, meu irmão. Fala pouquinho. Saia de cena. Saia de evidência. Seja plataforma. Deixa os irmãos subir em cima de você. Deixa os irmãos subir no pouco conhecimento que você lançou para que eles cresçam no conhecimento do Senhor. Para que eles experimentem do chamado, do propósito. Aí o irmão que é líder, ele faz tudo, ele faz o louvor, ele ora, ele chama os aniversariantes, ora pelo aniversariante, chama o doente, cura o doente, e chega a suar. Misericórdia. Como é que vai ter líder numa célula dessa? Como que vai ter discípulo num lugar desse? O discípulo, ele fica sentado olhando. Vou sentar na caixa aqui, o Patrick joga o microfone lá de cima. O líder fica lá, o discípulo fica lá sentado olhando o líder, e o líder vai, e ele dá escanteio, corre, cabeceia, vai para o gol, garra no gol, e aí faz um frango lá, e ele mesmo pega o apito e apita. Não foi gol não. Misericórdia. Como que nós vamos ter líder dessa forma? Eu estou falando aqui algo que nós vemos isso lá fora, gente. Eu estou vendo isso, estou vivendo isso na onde eu trabalho. Por que da dificuldade das pessoas de fazer líder? Porque de fato dá trabalho. Às vezes você fala assim, não, eu vou fazer porque o fulano não sabe fazer. Não sabe mesmo. Nós estamos ali para ensinar ele. Deixa ele errar. Mas chama ele de volta, ensina, repete, faz de novo, faz junto. Um dia eu estava liderando uma célula, vou encerrar com isso.
E uma irmã muito tímida, terrivelmente tímida. Tímida ao ponto de que eu acho que tem que fazer um tratamento. Falei, minha irmã, você vai trazer a palavra da célula. Nossa, mas não dou conta. Eu vou ter uma diarreia. Falei, não tem problema, nós estamos em casa aqui, eu vou te ajudar. Você começa, lá tem banheiro aqui, tranquilo. Vem com a roupinha mais tranquila, se precisar correr no banheiro, você vai. E aí, vai escutando. O marido dela é professor. Aí ela chegou na cela, toda nervosa. Ela leu um versículo, o marido já assumiu e falou. Pá. Aí eu interrompi ele. Falei, meu irmão, quem está com a palavra é a fulana. Deixa ela fazer, eu quero ouvir ela. Não, ela não dá conta de falar em público. O cavalo já deu logo um coice e já matou a esposa na frente de todo mundo. Misericórdia. Nós não podemos fazer uma coisa dessa. Né? Eu já fiquei assim, sabe aquela situação que você entra debaixo da mesa e fala, Jesus, me tira daqui. E aí, com muito jeitinho, no final, chamei os dois. Falei, meu irmão, você não pode falar um negócio desse da sua esposa? Ah, mas ela não consegue falar em público. Falei, ela está aqui para isso. Jesus está trabalhando na vida dela para isso. Eu oportunizei ela a trazer a palavra para ela trabalhar essa área da vida dela. Você não pode assumir o comando e apagar ela, subir em cima dela e botar um tampão em cima da vida dela. E ela, tão numa situação constrangedora que ela ficou caladinha, né? Depois a Vanessa trabalhou com ela e tudo, mas às vezes nós não chegamos a esse extremo, mas nós, enquanto líder, nós fazemos isso. Então fica aqui um alerta, seja pedra de sustento para os seus liderados, não seja ponta de torre. Tem um desenho de uma catedral aí? Bota no finalzinho aí. Olha lá, ó, catedral bonita que nós estamos edificando para Jesus. Dessa catedral a liderança está toda enterrada. E aqueles que estão em evidência são essa nova geração que nós queremos que apareça. Amém? Glória a Deus. Vamos para as nossas